Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade à nossa aula sobre os elementos do clima, né? A gente está falando basicamente sobre temperatura. Na aula passada a gente falou sobre a radiação solar, né? Como se dá, né, o transporte através de ondas eletromagnéticas da radiação solar que atinge a Terra e como ela atinge de forma desigual. Por que a gente tem as estações do ano, né? Porque há uma desigual distribuição de luz e calor em função do ângulo de inclinação da Terra, do eixo terrestre, em relação ao plano da órbita solar. Tá? Hoje a gente vai falar especificamente sobre radiação eletromagnética. Vamos lá entender como é que funciona? Então vamos lá para o nosso quadro. Bom, radiação eletromagnética, vamos ver se a gente consegue fazer entender. Radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética corresponde à emissão, ou seja, o Sol emite, né, ou qualquer outra fonte, né, e propagação, emissão e propagação das ondas com energia eletromagnética. Então, essa propagação, essa emissão e propagação das ondas, né, com energia eletromagnética é que gera o que a gente chama de radiação eletromagnética. Quando a gente fala em radiação solar, a gente se refere basicamente à emitida pelo nosso Sol, que é a estrela do nosso sistema, né, onde você tem todos os planetas que formam o sistema solar girando, né, numa órbita solar, ou seja, uma órbita em torno do Sol. E essa radiação eletromagnética, ela tem uma importância muito grande, né, para o nosso planeta. Ela tem uma importância quantitativa, ou seja, a quantidade de luz e de calor que entra na Terra, principalmente de luz, principalmente quando a gente pensa na fotossíntese, ou seja, na transformação dessa energia solar na forma de luz, né, pelas plantas, né, que transformam, né, juntamente com o CO2, transformam isso no seu material, ou seja, nas folhas, nos frutos, no caule, que vai servir de base da alimentação no nosso planeta, ou seja, a base da cadeia alimentar. Ao mesmo tempo que tem uma importância quantitativa, ela tem uma importância qualitativa, ou seja, né, as cores que a gente observa, elas são definidas em função dessa radiação eletromagnética, né? Dessa radiação eletromagnética, 50% dela, né, é o que a gente chama de luz visível, né? Ou seja, da luz do Sol, que se propaga no espaço e chega até a Terra, 50% dela está no espectro do visível. Os outros 50% estão nos outros espectros, né? E ela corresponde a um tamanho de 10 a menos 6 metros no espectro, né? Os outros 50% restantes, são as ondas de rádio, né, as ondas de micro-ondas, né, o infravermelho, né, o ultravioleta,
os raios-x e os raios gama. Então você tem 50% da radiação solar, né, faz parte do visível, e os outros 50% são outros tipos de onda, né? Lembrando, pessoal, que uma onda ela tem um comprimento, né, e uma amplitude. E essa amplitude e esse comprimento é o que vão dar, por exemplo, que a gente chama de frequência, né? Então você tem desde ondas, se a gente pegar o espectro eletromagnético mais ou menos, né, ele começa lá com as ondas de rádio. Depois das ondas de rádio, a gente tem as micro-ondas. Depois das micro-ondas, o infravermelho. Depois a gente tem um pedacinho aqui que corresponde ao visível. Depois a gente tem o ultravioleta, os raios X e os raios gama. E isso, pessoal, essa posição indica, por exemplo, que você tem ondas bastante com amplitude grande e vão diminuindo até chegar em ondas menores, aqui, mas com uma frequência muito forte. São ondas mais poderosas, vamos assim dizer, né? O raio-x, por exemplo, ultrapassa o nosso corpo, então é um tipo de onda mais energética, inclusive elas são prejudiciais, como ocorre nas usinas nucleares, quando você tem, né, uma emissão muito grande de radiação gama e ela é prejudicial aos seres vivos. A luz branca, a luz solar que a gente enxerga, ela é um pedacinho pequeno desse espectro, né? É aqui que estão todas as cores do arco-íris que a gente consegue observar. Então as cores, a cor branca na realidade é a soma dessas cores do arco-íris. Então elas estão nessa faixa aqui entre o infravermelho e o ultravioleta. Tá? Essa é a radiação eletromagnética. O nosso olho humano ele consegue perceber, né, apenas essa faixa, né, do espectro eletromagnético, né, do conjunto de ondas eletromagnéticas. Mas eu tenho aparelhos capazes de perceber, e eu tenho animais, por exemplo, que se enxergam em outros espectros da luz, né, da radiação solar. Então a gente tem desde ondas longas, né, com as ondas do rádio, as micro-ondas, o infravermelho, o espectro visível, o ultravioleta, raio-x e raio gama. Então, esse é o que a gente chama de espectro eletromagnético, e o que a gente consegue observar com o nosso olho humano é só esse pedacinho aí. Tá? Então, isso, pessoal, é para mostrar, né, como se dá essa distribuição de luz e calor no espectro eletromagnético. Tá? Quando a gente lembra, por exemplo, de Chernobyl, né, do acidente de Chernobyl em 1986, né, a abertura do núcleo do reator nuclear de Chernobyl permitiu a emissão de radiação gama extremamente energética, muita energia, e essa energia foi essa onda energética que matou, né, as primeiras pessoas que entraram em contato com essa radiação, que foram os bombeiros, né, que morreram na tentativa de apagar o incêndio resultante da explosão do núcleo do reator nuclear de Chernobyl. As radiações X, né, os raios X, são aqueles que a gente usa para tirar uma radiografia de um dente ou radiografia de um osso, ou seja, a energia passa pelo nosso corpo e ela é absorvida pelos ossos, então a gente consegue perceber, né, essa radiação. Tem um filme muito bom, né, que fala sobre a Marie Curie, que foi a Marie Curie, acho que é Curie, certo? Que foi a primeira mulher a receber o prêmio Nobel, recebeu 2 prêmios Nobel, inclusive de Física e de Química, no início do século, que ela foi uma das primeiras pesquisadoras sobre radioatividade, né? E ela foi quem usou os raios-x na Primeira Guerra Mundial para tirar radiografias dos combatentes franceses na Segunda Guerra Mundial. Tá?
na próxima a gente continua falando sobre a radiação solar. Beleza? Até a próxima.